Esdras capítulo 4, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, o Senhor Deus, Yahvé, Deus do pacto, chamou Abraão de Ur dos Caldeus e lhe fez uma promessa. A promessa de que ele lhe daria uma terra, uma descendência. E Deus prometeu abençoar Abraão e abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência. E acontece que esta promessa pactual de Deus foi renovada com o seu filho Isaque. Isaque é o filho da promessa. E depois que Isaque morreu, a promessa foi renovada com seu filho Jacó. Vocês lembram que Isaque abençoou a Jacó. Jacó, depois de velho, desceu para o Egito por causa do seu filho José, que estava já lá, pela providência de Deus. E Jacó morreu nas terras do Egito, mas pediu que fosse enterrado na terra da promessa, porque ele morreu na esperança de que um dia Deus visitaria o seu povo. Após a morte de Jacó, o povo de Israel se multiplicou assustadoramente no Egito, e José, tendo partido para estar com o Senhor, e se levantou um outro faraó que não conhecia a José, e tratou com astúcia o povo de Israel e os oprimiu no Egito. E por conta disso, Israel passou durante muito tempo num cativeiro, sofrendo, humilhado sob a potente mão de Faraó. E diz a palavra de Deus que em tempo oportuno Deus visitou o seu povo por meio de um libertador. E esse libertador foi Moisés, tirado das águas pela providência de Deus também. E Moisés então foi levantado por Deus para ser o salvador do seu povo. E Deus foi lá com mão poderosa, com braço estendido, com milagres extraordinários, com sinais, com prodígios, com a guerra, conforme nós vimos em Deuteronômio no capítulo 4 na semana passada. Invadiu o reino de Faraó e arrancou o seu povo dali poderosamente, glorificou o seu santo nome na destruição de Faraó e do seu exército no Mar Vermelho. Deus conduziu o seu povo até o Monte Sinai, lhes deu a sua lei, para que quando esse povo entrasse na terra, esse povo pudesse andar em justiça, em retidão, em santidade, em verdade. Em resumo, Deus estava querendo que o seu povo fosse uma luz entre as nações, que esse povo glorificasse o nome do Senhor naquela terra. Por conta da rebelião do povo, a primeira geração de israelitas pereceu no deserto, por causa da desobediência. Foram incrédulos e rebeldes contra o Senhor. O Senhor os descreve como povo de dura cerviz, como um touro embrutecido, que não obedece ao seu dono. E por causa disso, esse povo então foi castigado por Deus e pereceu no deserto. 2 milhões de cadáveres no deserto. O próprio Moisés, por ter pecado contra o Senhor e não ter glorificado o seu santo nome perante o povo de Israel, no episódio de Meribá, também não entrou na terra, não desfrutou da promessa de Deus conforme ele havia dito a Abraão. E Deus lhe disse: basta, não me fale mais nisso, você não vai entrar porque você foi desobediente, pecou contra o Senhor. Mas o Deus que disciplina o seu povo é um Deus que também restaura o seu povo
e por isso levantou um substituto para Moisés, um homem chamado Josué. E no capítulo 1 de Josué, Deus chega e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, ergue-te, porque eu farei com que você introduza o meu povo na terra. E como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Apenas ser forte e corajoso para cumprir a lei que eu dei aos teus antepassados. Seja fiel a mim e eu te darei a terra da promessa. E Josué foi fiel em todas as coisas. E por conta disso, Deus entregou em suas mãos a terra da promessa, derrotou os seus inimigos, e eles foram introduzidos poderosamente na terra, conquistaram nações, reinos. E Deus assim cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão, pelo menos do ponto de vista material. Seu povo está na terra, mas logo esse povo se desviou do Senhor. E o povo de Deus se demonstrou na história como um povo obstinado, como um povo de coração endurecido, pecaminoso, que rapidamente abandona o Senhor. Que apesar de todas as batalhas, de todas as guerras, de todas as conquistas que Yahvé fez em favor do seu povo, o povo rapidamente abandonava o Senhor. Por isso nós lemos no livro de Juízes: se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Uma geração de coração desviado do Senhor, que adorou Baal e Astarote, que adorou os deuses dos cananeus. Eles se associaram a esses povos, se misturaram com a religião pagã e acabaram abandonando o Senhor, como o próprio Deus já havia dito: se vocês derem seus filhos para casarem com as filhas dos pagãos, vai acontecer que elas vão desviá-los de mim. E foi exatamente o que aconteceu. O casamento misto fez com que Israel abandonasse o Senhor, deixasse a glória de Deus de lado. E na época dos juízes foi isso que aconteceu, meus irmãos. O livro de Juízes começa até razoavelmente bem, mas ele vai ladeira abaixo, até que ele chega num estado de corrupção enorme. Mas Deus é bondoso com seu povo, e levantou então homens de Deus, profetas do Senhor. E nós chegamos na época da monarquia. O povo de Israel está olhando à sua volta, não está satisfeito com o governo de Deus, e diz assim: nós queremos um rei como as outras nações. E Deus lhe deu Saul. Mas o texto diz na palavra de Deus que Deus lhe deu um rei na sua ira, e por isso Saul acaba se tornando um grande problema para o povo de Israel. Saul morre. Deus então levanta um homem segundo o seu coração, o rei Davi, que faria toda a sua vontade. E Davi conquista o restante da terra que faltava ser conquistado. Davi foi um homem de guerra, um homem de batalhas pelas causas do Senhor, um homem de Deus, piedoso e temente ao Senhor, mas que também pecou gravemente contra o Senhor quando adulterou com Batseba. E Davi olhou para a tenda da congregação e falou: eu habito num palácio, uma casa bonita, mas a arca do Senhor está numa tenda, caindo aos pedaços. Vou construir um templo ao Senhor, uma casa para a morada de Deus. E Deus diz: não, Davi, você não vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para ti. O teu filho, teu descendente vai construir esse templo que você está intentando. Davi morre, seu filho Salomão é proclamado rei, com festas, é ungido perante o profeta, o sacerdote do Senhor. E Salomão então começa a construir o glorioso templo de Israel. E depois da construção desse templo, a palavra de Deus diz que a glória de Deus desceu sobre o templo de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar ali, porque a glória de Deus estava lá, no Santo dos Santos, habitando no meio do povo de Israel. Isso significa que Deus passou a morar
ali naquele local, no Santo dos Santos, era o local do encontro de Deus com o seu povo. Assim como Deus habitava no tabernáculo e a glória de Deus estava ali no Santo dos Santos, agora a glória de Deus está lá no Santo dos Santos, no templo de Israel. E era exatamente no templo que aconteciam os sacrifícios. Isso significa que na época de Salomão e na época do tabernáculo também, o pecado do povo era expiado no templo. Se você pecasse contra o Deus de Israel, você era levado perante o Senhor, e você levava com você um cordeiro ou um bezerro, um animal, e você chegava perante o sacerdote do Senhor no templo, e esse cordeiro era imolado para que o teu pecado fosse expiado, fosse perdoado. Então o templo de Israel, irmãos, era o local onde tudo acontecia. Era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era o local da adoração ao nome de Deus. E era o local onde o pecado é expiado. Acontece que o povo de Israel, depois da morte de Salomão, se dividiu, porque Roboão, seu filho, foi um homem insensato, que dividiu o povo, e ficaram 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado, Judá e Benjamim. E por conta dessa divisão, irmãos, muita confusão se estabeleceu em Israel. As 10 tribos que ficaram de um lado, ficaram chamadas como o reino do norte de Israel. Essas 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão I, que foi um rei mau, um rei perverso, por questões políticas. Chamou as 10 tribos e disse: vocês estão proibidos de subir a Jerusalém para cultuar a Deus. E vocês sabem que Deuteronômio capítulo 12 dizia que você não podia cultuar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor em qualquer outro local que não fosse o local que Deus havia designado para isso, para a adoração, para o culto, para o sacrifício. E Deus havia escolhido Jerusalém, o templo de Jerusalém, para o sacrifício, para o culto. Mas Jeroboão agora construiu um altar fora de Jerusalém e disse para as 10 tribos: olha, vocês têm que cultuar a Deus aqui, oferecer sacrifício a Deus aqui. Aqui estão os sacerdotes de vocês, aqui estão os dias de festa de vocês. Construiu bezerros de ouro, e o povo começou a adorá-lo, e o povo pecou contra Deus, e os reis do reino do norte foram reis rebeldes, maus, pecaminosos, que abandonaram o Senhor, e por conta disso o juízo de Deus veio sobre eles. E eles sofreram as consequências quando a Assíria veio e os levou cativo. E a Assíria era um exército poderoso, um reino cruel. E eles devastaram o reino do norte, de tal maneira que os estudiosos vão dizer que o reino do norte praticamente desapareceu do mapa, porque abandonaram o Senhor. O reino do sul, Judá e Benjamim, ainda ficaram por ali por um tempo, porque em meio a reis ruins havia muitos reis bons, reis que temiam a Deus, reis que amaram ao Senhor, reis que se voltaram para o Senhor, que descobriram o livro da lei, que leram a palavra e disseram: nós temos que nos voltar ao Senhor. E por conta dessa fidelidade ao Senhor, ainda permaneceram por muito tempo na terra que Deus havia dado a Abraão. Se você ler a história de Manassés, você vai ver que ele foi um homem mau, um bruxo, que consultava os astros, que queimou os seus filhos, sim, no vale de Inom, em sacrifício aos deuses pagãos. Deus enviou profetas que o chamou desde a madrugada para que eles voltassem ao Senhor. E diz a palavra de Deus que eles mofavam na cara dos profetas, que eles zombavam deles, até que o juízo de Deus veio contra o reino do sul,
e eles também foram levados cativos pela Babilônia, onde eles passaram 70 anos de sofrimento, destruição e de miséria. Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, o local da presença de Deus, o local da adoração a Deus, o local do sacrifício a Deus, da expiação do pecado. Foi destruído, os muros foram devastados da cidade, tudo ficou sob ruína, que por ter sido abandonado, o Senhor mesmo cumpriu aquilo que ele havia dito no livro de Deuteronômio: se vocês me deixarem, vocês vão sofrer. Se vocês me deixarem, vocês serão perseguidos por outros povos. Se vocês me deixarem e me abandonarem, todas as imprecações da aliança virão contra vocês, todo o julgamento de Deus virá contra vocês. Não haverá paz para vocês, não haverá alegria para vocês, não haverá sossego para vocês. Uma folha que cair de uma árvore vai perturbar vocês. Mas Deus havia prometido ao profeta Ezequiel que um dia ele haveria de reconstruir o templo glorioso, sairia um rio de água viva desse templo, e estaria no meio do povo para perdoar o pecado, e Deus mesmo estaria ali. Por isso, depois de 70 anos, então, para se cumprir a palavra do profeta Jeremias, diz a palavra de Deus que Deus suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro, o libertador, a quem Deus chama de meu servo, foi enviado pelo próprio Deus para libertar o seu povo da escravidão, do cativeiro. E nós lemos isso em Esdras, no capítulo 1, como Deus usou aquele homem para dizer: olha, vocês que são do povo de Israel, vocês podem voltar para a terra de vocês e reconstruir o templo de vocês, a glória de vocês. E a palavra de Deus diz que quando o povo ouviu essas notícias, eles ficaram como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo, de riso. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por ele. De fato, Deus fez grandes coisas por nós, diz o Salmo 126. Por isso estamos alegres. E o povo voltou para a terra da promessa, agora para reconstruir o templo, o local da presença de Deus, o local da adoração a Deus, o local da expiação do pecado. Sem templo não há culto no Antigo Testamento. Não era como hoje, que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos de uma casa dessa aqui para adorar a Deus. Nós estivermos debaixo de uma mangueira, nós estamos adorando ao Senhor. No Velho Testamento não era assim. Só havia um lugar ordenado por Deus para o culto a Deus. Isso quer dizer que se não há templo, não há culto. Se não há templo, o nome de Deus não é glorificado. Se não há templo, não há perdão de pecado, porque é ali que se faz a expiação pelo pecado. Agora o povo de Israel vai voltar para Jerusalém para reconstruir sua vida, e eles voltam alegres, felizes. Se você vê a palavra de Deus no capítulo 3 de Esdras, olha comigo o versículo 10, o que diz: veja o que aconteceu quando eles chegaram em Jerusalém. Pouco tempo depois, eles lançaram os fundamentos do templo, debaixo de grande alegria, de grande louvor. Estavam extremamente empolgados com a reconstrução da glória de Israel, da coisa mais importante da vida deles, que era a presença de Deus no meio do povo deles. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, diz o verso 10, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações da casa de Davi, rei de Israel.
Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Veja que empolgação, veja que alegria. Parece naqueles dias quando você começou a sua vida cristã, que você estava empolgado, você estava animado. Antes do coronavírus chegar, você queria fazer as coisas acontecer, trabalhar para Deus, servir ao Senhor. Era assim que estava esse povo. Eles cantavam, gritavam, louvavam a Deus de tal maneira que o texto diz aqui que as vozes se ouviam de muito longe. Mas essa empolgação, meus irmãos, acabou rapidamente. Isso porque que vieram os problemas, vieram as adversidades. E aqui os problemas vieram em termos de inimigos do povo de Deus. Esses inimigos do povo de Deus se colocaram em linha de frente e fizeram de tudo para que a obra parasse. Eles tentaram se infiltrar no meio do povo. Eles tentaram desanimar o povo, diz o versículo 4 do capítulo 4. Depois eles contrataram pessoas para atrapalhar o povo, verso 5 diz. Então eles apelaram e fizeram uma acusação ao rei contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, diz o versículo 6. Por conta de tudo isso, o povo desanimou. Esse povo que saiu do cativeiro empolgado, com vontade de fazer acontecer as coisas, abandonou o Senhor de novo. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Veja que tristeza. Casa de Deus é essa, o templo do Senhor, o templo da presença de Deus, o templo da adoração a Deus, o templo da expiação do pecado. Sem templo não há culto. Se não há culto, o nome de Deus não é glorificado. Sem templo não há sacrifícios. Se não há sacrifício, não há perdão de pecado. Cessou a obra de Deus. Aqui o texto não entra em detalhes, mas quando você lê lá no livro de Ageu, no capítulo 1 do profeta Ageu, o povo não apenas cessou a obra, 16 anos de abandono da casa de Deus, mas o povo passou a cuidar apenas dos seus interesses. E não só isso, o povo inventou uma justificativa para apoiar a sua falta de compromisso com o Senhor. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Então, está lá o templo do Senhor abandonado, cheio de matos, de entulhos, de lixo. E o povo criou uma teologia da preguiça. Não chegou ainda o tempo, ainda não é a hora. Mas aqui eles estavam usando isso como uma justificativa para não construir aquilo que era mais importante na vida deles, era o templo. Deus chamou 2 profetas, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, homem de Deus, que temiam o nome do Senhor, para dizer: vocês estão em pecado contra o Senhor, vocês abandonaram o Senhor. E o profeta Ageu diz no capítulo 1: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Deus se queixando do seu povo.
Cada um corre atrás dos seus próprios interesses. Cada um procura apenas os seus bens materiais. Vocês deixaram de vir para o culto, mas vocês não deixaram de trabalhar. Vocês deixaram de vir para o culto, mas vocês não deixaram de ir para o shopping. Vocês deixaram de vir para o culto, mas nenhum de vocês morreu de fome. Porque vocês saem cedo para o trabalho de vocês, porque vocês continuam ganhando o salário de vocês, porque Deus é bom com vocês. O que está acontecendo é que o Senhor foi abandonado por vocês, e vocês estão usando o que está acontecendo ao redor de vocês como uma justificativa para isso. Não é hora, não é tempo. Na realidade, o que está acontecendo é que dentro do coração de vocês já havia essa predisposição de abandonar o Senhor, mas agora vocês têm um motivo para fazer isso, porque a roça de vocês continua no mesmo lugar, e todo final de semana vocês estão lá. Vocês deixaram de vir para o culto, mas a vida de vocês segue normalmente. Deus dá uma palavra dura contra eles, de tal maneira, meus irmãos, que o texto vai dizer aqui no versículo 2 do capítulo 5 de Esdras, através da pregação da palavra do Senhor, o povo se desperta do que estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção é que o ato de abandonar o Senhor implica em muito sofrimento. Foi assim com o povo de Israel, conforme eu já relatei para vocês. Sempre que eles abandonaram o Senhor na história, Deus trouxe julgamento contra eles. E que julgamentos são esses? São as maldições do pacto, as maldições da aliança, descritas lá em Deuteronômio no capítulo 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 11 e 12. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. As bênçãos do pacto. O que Deus está dizendo é: confie em mim, Israel. Não me abandone, me sirva. Se você fizer isso, eu estou dizendo que eu vou te abençoar em todas as coisas. Mas Israel não deu ouvidos. E por isso o que está acontecendo aqui? As maldições do pacto. O texto vai dizer aí no livro de Ageu: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo em saquetel furado. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Agora veja: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Aqui são as maldições do pacto. Essas maldições do pacto, elas são descritas aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições,
Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 23 e 24. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que seja destruído. Verso 38 a 40. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Quando Deus chega com o povo aqui em Ageu e diz: subi ao monte, edificai a casa, ele diz: dela me agradarei e serei glorificado. Essa é a grande questão. Se a casa de Deus não está funcionando, o nome de Deus não é glorificado. Se o pecado não é expiado, o nome de Deus não é glorificado. Se não há culto, então o nome de Deus não é glorificado. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Cessou a obra da casa de Deus. E quando você fecha o Velho Testamento, você fecha com o livro de Malaquias, com as maldições do pacto contra o povo de Deus, mas Deus prometendo dias melhores. Esse povo que já está com o templo reconstruído abandonou a casa de Deus de novo, porque eles não estavam contribuindo com a manutenção dos trabalhos. E os sacerdotes e levitas, eles viviam disso. Se não há manutenção dos trabalhos, então eles não têm como viver. E se os sacerdotes e levitas não estão ali, novamente o nome de Deus não é glorificado. E cessa de novo. E as maldições do pacto voltam contra o povo. Quando você abre o Novo Testamento, você encontra agora o templo de Jerusalém erguido, mas um templo cheio de vendilhões, de homens maus, de negociação, até que apareceu um novo templo, que não é feito por mãos, mas que é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele esteve lá no templo de pedras, feito por mãos humanas, ele pegou um azorrague, bateu em todo mundo, expulsou-os do templo, porque ele tinha zelo pela casa de Deus. E ele disse o quê? Alguém disse para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Ele falou: vocês destroem esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Mas demorou tantos anos para que esse templo fosse construído. Você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas o texto diz que ele se referia ao templo do seu próprio corpo, que ele era o verdadeiro templo de Deus. E se ele era o verdadeiro templo de Deus, nele nós encontramos 3 coisas. Primeiro, ele é o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Ele é Emanuel, Deus no meio de nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se ele é o templo de Deus, ele é o único lugar onde o povo de Deus pode se encontrar com Deus para adoração. E se ele é o templo de Deus, ele é o único lugar onde o sacrifício pelo pecado pode ser feito. Por isso ele disse para o paralítico: teus pecados estão perdoados, vai para tua casa. E não precisa mais ir no templo para ter perdão de pecados, porque ali estava o templo de Deus, que seria o sacrifício pelos nossos pecados. Ele faria uma expiação pelos nossos pecados. E foi exatamente isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele expiou o pecado na cruz, e por meio dele nós podemos adorar ao Senhor. Sabe aquelas maldições do pacto
elas recaíram sobre Cristo na cruz. E não porque Ele foi culpado, mas porque Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa culpa, a nossa transgressão da lei. Por isso todas as maldições da aliança recaíram sobre Ele. Maldito serás, maldito serás, maldito serás. E Ele foi maldito de Deus para que você fosse abençoado. Foi derrubado, mas em 3 dias Ele reergueu esse templo, voltou aos céus, assentou-se à direita de Deus. E depois que Ele foi para a direita de Deus, Ele enviou o seu Espírito Santo. Para quê? Para habitar no meio do seu povo. Por que isso? Porque o seu povo é o corpo de Cristo. Não sabeis que sois santuário do Espírito Santo? Jesus Cristo está à direita de Deus, mas o seu corpo está aqui na terra. E Ele habita no meio de nós, a igreja do Senhor. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala um versículo que me chama muita atenção e que cabe aqui. Assim, verso 19: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. É a igreja, o corpo de Cristo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para esse verso 22. Paulo diz que a igreja do Senhor é o santuário dedicado ao Senhor. Aquele templo do Antigo Testamento feito por mãos humanas foi substituído por um novo templo, que é a igreja do Senhor, o povo de Deus, onde Ele habita. E Paulo diz que esse templo foi dedicado como um santuário dedicado ao Senhor. Deus habita no meio desse povo. E não só isso, o verso 22 usa a mesma linguagem do Antigo Testamento. Vocês estão sendo edificados, construídos para a habitação de Deus no Espírito. Sabe o que significa isso? Que nós ainda temos um compromisso no Novo Testamento, hoje, de edificar o templo de Deus. Que não é mais um templo feito por mãos, não é mais uma reforma do prédio da igreja, mas é edificar o corpo de Cristo, para que Deus possa habitar nele pelo Espírito. É isso que nós estamos fazendo aqui no início de 2021. Em 2021 nós temos uma missão: edificar o templo de Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós caímos nos mesmos erros de Israel. Nós abandonamos o Senhor, nós abandonamos essa missão que nos foi dada, nós abandonamos a perspectiva de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e nós passamos a viver em prol apenas dos nossos próprios negócios, das nossas próprias buscas, realizações, sonhos. Nós criamos muitas expectativas. Meus filhos têm que ser matriculados, meus filhos têm que estudar, meus filhos têm que fazer uma faculdade, meus filhos têm que passar no vestibular, meus filhos têm que arrumar um emprego. Esse ano eu vou comprar o carro do ano. Esse ano eu vou fazer muitas coisas que são grandiosas para o progresso da minha própria vida. E nós esquecemos então do templo de Deus, da casa de Deus, da igreja do Senhor, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Irmãos queridos, povo de Deus, povo da aliança do Senhor, se nós não começarmos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, nós acabaremos sofrendo as consequências disso. A nossa vida será toda atrapalhada. E isso para o nosso próprio bem, porque às vezes que Deus disciplinou o seu povo no Antigo Testamento foi para o bem desse povo, para que eles aprendessem a temer o Senhor.
Então nós temos que pensar agora: quais serão minhas prioridades em 2021? Quais serão os meus sonhos em 2021? Será que eu tenho um sonho de ver o progresso do reino de Deus? Será que eu tenho um sonho de ver centenas de pessoas se agregando a este corpo, a este santuário que está sendo dedicado ao Senhor para a habitação de Deus? Ou eu só estou pensando: preciso arrumar um emprego melhor na terra de Parauapebas, a terra que mana leite e mel. Essa terra é uma terra abençoada, meus irmãos. Mas se vocês abandonarem ao Senhor por conta das bênçãos dele, vocês podem ter certeza que todas as bênçãos que nós conseguimos aqui trarão a nós um grande prejuízo. Vocês não podem abandonar o Senhor. Vocês fizeram um pacto com o Senhor, vocês fizeram uma aliança com o Senhor. Olhemos para Cristo, veja o esmagado sob a ira e a maldição de Deus, e veja se abandonar o Senhor é coisa de brincadeira. Nós olhemos para Cristo e encontremos perdão para os nossos pecados, para a nossa obstinação. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Como alguém já disse, há mais graça em Cristo do que pecado em nós. Somente na cruz e todas as maldições do pacto são descarregadas numa pessoa em nosso lugar. E as bênçãos da aliança, que nós não merecemos por sermos transgressores, nos são dadas. Então nós temos que confiar somente em Cristo, porque somente nele há expiação verdadeira de pecado. E isso nos induz à obediência, ao temor ao Senhor e a colocar o reino em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.